Eu tava um dia na missa e vi o Renato lá e achei, falei, nossa, que menino bonito. Até que um dia eu peguei o ônibus, quando eu entrei no ônibus com meu pai, ele tava sentado na janela. E aí eu gelei, né? Eu falei assim... Eu sou Laís Fernandes. Eu sou Renato Ligran. E a gente se conheceu na linha 479, que vai de Mesquita até a Central do Brasil. Aí todos os dias foram passando, todos os dias que eu entrava no ônibus, ele estava dentro do ônibus. Passei a pegar o ônibus mais cedo, porque uma vez eu peguei, a vi e passei a pegar mais cedo para encontrar com ela mais vezes. E aí todo dia eu passava a roleta, olhava para ele, encarava ele, passava por ele e sentava lá nos últimos bancos, que eu sempre sentava nos últimos bancos. Quando eu descia do ônibus, uma vez eu subi a passarela, que eu olhei pra baixo, ele tava olhando pra mim. E aí eu passei a todas as vezes que eu descia do ônibus, eu olhava pra ele. Toda oportunidade que eu tinha, eu olhava pra ele. E aí todas as vezes foram passando, todos os dias iam passando, eu não tinha coragem de falar com ele, eu não sabia o nome dele, não sabia nada dele. E aí eu comentava com todo mundo, chegava na faculdade falando com minhas amigas, eu falei, cara, tem um menino muito bonito no ônibus que eu não sei o nome dele, eu não sei o que falar com ele. E na segunda-feira eu ia começar a trabalhar, não ia fazer um estágio, e aí não ia mais morar com os meus pais durante a semana, ia morar com a minha tia. E aí eu liguei pro meu pai, todo mundo já sabia da história, né? Segunda-feira foi o meu primeiro dia, liguei pra contar como havia sido o trabalho. Quando eu liguei pro meu pai, falei assim, pai, o menino bonito do ônibus foi na igreja, o nome dele é Renato. Aí eu falei, o quê? Você sabe o nome dele? Aí, como é que você sabe o nome dele? Pai, você não perguntou, né? Você não fez isso? Ele, não. Na igreja, o pai dela veio conversar comigo, estávamos eu e minha mãe. Ele começou a conversar com a gente, falar sobre convidar para ir para a igreja e tal, aquela coisa. E aí ele virou para minha mãe e falou, não, porque minha filha fica paquerando seu filho no ônibus e tal. Aí aquilo despertou para mim, não, ela não me olha assim também só por olhar. E quando chegou na semana seguinte, que eu entrei na segunda-feira, ele estava no ônibus dessa vez. Era a última vez que eu ia pegar, porque dali eu ia passar a trabalhar na Ilha do Governador e não ia mais pegar aquele ônibus. E aquela foi a última oportunidade realmente da gente se falar. Aí eu falei, uma hora que eu falei, não, vou ficar em pé, vou colocar a mochila nas costas, ele vai pedir pra segurar minha mochila e eu vou puxar assunto com ele. Aí levantei, deixei uma senhora sentar, fiquei em pé na direção dele. Aí ele foi, me chamou assim, pediu a mochila. Aí eu dei a mochila pra ele, fiquei quieta. Ele foi e cochilou de novo. E meu telefone despertou. Aí ele tá tocando aqui. Aí eu peguei, desliguei e comecei a falar, igual a louca. Contei minha vida toda em 10 minutos. Aí ele falou, quando chegou meu ponto, eu falei, cara, eu tenho que descer. Aí ele, então me dá seu telefone. Aí eu desci dentro do ônibus, falando no telefone, gritando dentro do ônibus. Todo mundo tinha meu telefone no ônibus, né? Aí eu desci, ele pegou meu telefone, eu desci e fui embora. E aí, quando eu peguei o segundo ônibus, daqui a pouco eu tava cochilando no segundo ônibus, ele mandou uma mensagem. E a partir daí a gente começou a trocar mensagem, um mês depois a gente começou a namorar. E aí a gente tá aí com quase um ano de casado. Você fica à mercê de um risco muito grande de ser atropelado. Eu acho que esse é o grande problema. Eu sou Marcelo Santos e faço diariamente esse trajeto de bicicleta de Niterói na minha casa até a Glória no meu trabalho.